Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Pré-edital da PGM Rio. Pré-edital, leia-se Regulamento do Oitavo Concurso. Bom, hoje nós vamos conversar sobre esse regulamento do oitavo concurso e vamos efetivamente conversar justamente sobre aquilo que mais importa para a sua prova e, obrigatoriamente, aquilo que houve de mudança do sétimo regulamento para o oitavo regulamento, naquilo que é mais importante para a tua prova. Quem estuda para a PGM Rio, quem tem o objetivo de passar na PGM Rio, certamente já deu uma olhada no sétimo regulamento, especialmente porque nós tivemos notícia anterior, já proveniente da PGM, de que o sétimo regulamento para o oitavo regulamento as mudanças não seriam drásticas. Então nós tínhamos a certeza que o sétimo regulamento seria uma boa fonte de dados e de informações para o próximo concurso da PGM Rio, para o oitavo concurso, e aí acabou saindo no último dia de julho desse ano, nesse caso, o regulamento do oitavo concurso, e é sobre ele que nós vamos conversar. Bom, a PGM Rio é um dos concursos mais difíceis do país em termos de procuradoria, em termos de carreira jurídica de uma forma geral. Só para você ter ideia, é um concurso que não tem prova objetiva. O concurso já se inicia com as provas subjetivas, ou, como se diz no regulamento, provas escritas. Como assim, professor, não tem prova objetiva? Não, não tem prova objetiva. O peneirão, que normalmente nos concursos ditos, entre aspas, normais, é a prova objetiva, aqui são as provas escritas da primeira fase, ou as provas escritas gerais, ou prova escrita geral, para ser mais específico e utilizar a expressão do regulamento. Passando nessa prova, você faz uma prova escrita específica, passando nessa prova você faz prova oral, passando nessa prova você se submete à prova de títulos ou à fase de títulos do concurso. Nós vamos conversar sobre os principais aspectos da PGM Rio a partir de agora, mas bote uma coisa na cabeça. Se você estuda para os concursos da advocacia pública, certamente a forma como você estuda para os concursos da advocacia pública de uma forma normal, entre aspas, não serve para a PGM Rio. A PGM Rio requer um estudo específico, de temas específicos, de temas da própria Procuradoria, de temas de doutrinas que são estabelecidas a partir de interpretação do que se convencionou chamar de direito carioca. Então, a PGM Rio, não estou dizendo que ela deve ser feito o concurso só por aqueles que são considerados super, mega, hiperdotados para passar no concurso. Não, a inscrição é aberta, qualquer pessoa pode fazer o concurso. Mas para que você evite frustrações, ou você inicia uma preparação para a PGM Rio agora com requintes de crueldade baseado especificamente nas características principais desse pré-edital, desse regulamento e da prova, ou então você continua a sua preparação comum para a advocacia pública e, nesse caso, estuda para as demais procuradorias, sejam elas cujos editais estejam vindo por aí, sejam elas cujos editais estejam na praça, sejam elas concursos que estejam programados para sair ainda no segundo semestre agora de 2019. Só para você ter uma base, por exemplo, se você tentar conciliar estudar PGE Paraíba com PGM Rio, a coisa não caminha porque são preparações completamente distintas. Eu espero ter feito esse alerta para evitar frustrações. Ou você inicia uma preparação adequada, focada, direcionada, com base nos últimos editais, nas últimas provas principalmente da PGM Rio e dos temas do momento da Procuradoria, do Direito Carioca, da jurisprudência do TJ do Rio, da atuação da própria PGM, alguns tópicos inclusive de atuação da própria PGE, ou então você continua com a sua preparação normal para os concursos da advocacia pública. Muito bem. Primeira coisa que muita gente me perguntou foi o seguinte: professor, do sétimo regulamento anterior para o edital foram quantos meses ou quanto tempo? Foram apenas 2 meses. Então, se repete efetivamente essa cronologia, nós temos aí o edital da PGM Rio saindo nos próximos 60 dias. Obrigatoriamente edital, para que do edital você tenha a prova. Então, você tem aí para estudar para a PGM Rio, penso eu, não mais do que 3, 4 meses no máximo. Então você tem aí o regulamento do sétimo concurso saiu, 2 meses depois o edital.
E aí, se você tem o regulamento do 8º concurso agora, se o cronograma se mantém, você tem um edital para daqui a 2 meses e prova logo em seguida. Então você vai contar aí com no máximo 90 a 120 dias de estudo para a PGM Rio. Então é um estudo reta final que você tem que implementar. Tenha muito cuidado com isso. O concurso é para cadastro de reservas, não há previsão de vagas. Mas nesse caso específico nós sabemos que existem cargos vagos na PGM Rio. Eu penso que a Procuradoria aqui apenas se livrou do direito subjetivo à nomeação que você entrega para os aprovados dentro do número de vagas estabelecido no edital. E aí você pode fazer concurso para cadastro de reservas, e aí você não vai ter direito subjetivo à nomeação porque existe cadastro de reservas. Pelo menos o direito subjetivo à nomeação é aquele que advém do número de vagas no edital. A gente sabe que tem jurisprudência do STJ que permite o direito subjetivo à nomeação a partir de outras conjunturas da administração. Surgimento de cargo vago, havendo nesse caso específico disponibilidade orçamentária, havendo inequívoco interesse da administração pública em nomear aprovados para o preenchimento dos cargos e assim sucessivamente. Pelo menos não há direito subjetivo direto vindo de vagas do edital. O concurso tem a exigência de prática jurídica de 2 anos, mas, assim como aconteceu no concurso anterior, o estágio conta como prática jurídica, então eu penso que esse ponto não vai ser problema para muita gente. As disciplinas foram mantidas em relação ao 7º regulamento. As disciplinas são assim estabelecidas: constitucional, processo civil, administrativo ou administrativo, processo civil, constitucional, direito civil e empresarial. E aqui eu chamo a atenção que todas as vezes que o regulamento junta 2 disciplinas dentro da mesma linha, você considera isso como disciplina única do edital. Então, civil e empresarial é uma disciplina do edital, financeiro e tributário é uma disciplina do edital, trabalho, previdenciário e processual do trabalho é uma disciplina do edital. As provas, aquilo que nos interessa, né? No que diz respeito, por exemplo, à prova escrita geral, você vai passar para a prova escrita específica se você tiver nota igual ou superior a 60. A prova escrita geral, ela acontece de que forma? Você tem todas essas disciplinas aqui e a primeira prova, que é chamada prova escrita geral, você vai enfrentar 2 questões de administrativo, 2 questões de processo civil, 2 questões de constitucional, 2 questões de civil e empresarial, presume-se uma questão de cada, 2 questões de financeiro e tributário, presume-se uma questão de cada, 2 questões de direito do trabalho previdenciário e processual do trabalho, presume-se uma questão de direito do trabalho e processo do trabalho e uma questão de previdenciário. Mas como eu disse, cada linha dessa é considerada uma disciplina. Então a prova escrita geral são 2 questões por cada uma das matérias, consideradas cada uma dessas linhas, incisos, como uma matéria ou como uma disciplina. Cada situação dessa, ou seja, cada prova vale 100 pontos. Então as 2 questões de administrativo valem 100 pontos, as 2 questões de processo civil valem 100 pontos e assim sucessivamente. Então a prova escrita geral constará de 2 questões sobre cada uma das matérias, valendo 100 as 2 questões, indicadas no artigo 18, devendo cada matéria ser corrigida exclusivamente pela respectiva banca examinadora. Tudo bem. O caderno de respostas, esse é o ponto principal do regulamento do 8º concurso. O caderno de respostas discriminará o espaço para que cada questão seja respondida de forma individual. Até aí tudo bem. Em até 8 linhas. 8 linhas. No concurso passado foram 15 linhas, o que já era pouco. 8 linhas para você responder cada questão subjetiva. As questões subjetivas da PGM Rio não são assim não. Disserte sobre improbidade. Não é assim não. As questões subjetivas da PGM Rio são problemas jurídicos que você tem que resolver, muitas vezes associando 2, 3, 4 institutos jurídicos. E você vai ter que fazer isso em 8 linhas. Quem vai passar na prova escrita da PGM Rio, na minha visão, passa na prova escrita da PGM Rio quem tiver conhecimento sobre aquilo que está sendo questionado, esse é o ponto principal, e quem tiver um poder de síntese muito grande para dizer em 8 linhas aquilo que espera o examinador a partir do espelho de correção. Ou seja, é resolver os problemas jurídicos apresentados utilizando os melhores argumentos a partir da concatenação dos melhores institutos jurídicos e, nesse caso específico, apresentando uma solução resumida, poder de síntese associado a muito conhecimento. Normalmente essas coisas não casam bem.
Quem sabe muito as coisas tende a ser prolixo, ou seja, quem sabe muito tende a escrever muito. É difícil saber muito e entregar todo esse conhecimento em uma quantidade mínima de linhas. Então essa prova escrita geral, ela é muito capciosa, porque ela vai selecionar justamente os candidatos que tenham muito conhecimento sobre institutos jurídicos, sobre teses jurídicas, sobre o direito carioca, sobre jurisprudência do TJ do Rio de Janeiro, sobre a atuação da PGM Rio, sobre a atuação da PGE Rio. Muita coisa da PGE, nesse caso, acaba sendo absorvida pela PGM. Existe toda uma situação sui generis no estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao direito aplicado e a forma como as pessoas pensam, interpretam e aplicam a ciência jurídica. Você precisa entregar tudo isso em 8 linhas. Complicado. Mas nada que um bom treino não resolva para enfrentar essa prova escrita geral. Essa prova escrita geral, ela é o peneirão. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como isso funciona. Se cada matéria dessa tem 2 questões cujo somatório vale 100, você passa se sua nota global, envolvendo a média de todas essas questões, for igual ou superior a 60. Mas você vai ter que responder cada questão em 8 linhas. E sabe o que é interessante? Sendo considerado como identificação de prova caso a resposta ultrapasse o limite previsto neste artigo. Ou seja, se você ultrapassar o limite das 8 linhas, não é nem que o examinador vai desconsiderar o que você escreveu a mais. Não, é considerado identificação de prova e você é desclassificado do certame. Tenha muito cuidado com isso. 8 linhas, precisa parar nas 8 linhas. Esse é o ponto mais crucial, o ponto mais complicado da prova escrita geral, na minha opinião. O problema não é só saber, o problema é saber e entregar isso em 8 linhas. Muito complicado. Mas esse é o peneirão, é assim que vai ser a prova escrita geral. Eu penso que eles diminuíram para 8 linhas porque a quantidade de inscritos tende a ser muito grande e você vai ter que corrigir questões subjetivas de todo mundo que pagar a inscrição do concurso for lá escrever. É um trabalho muito grande e aí eu imagino que eles reduziram para 8 linhas para dar uma equalizada entre a possibilidade de corrigir todo mundo que se submete ao concurso e não ter prova objetiva, ou seja, já começa com as provas subjetivas. Depois você tem, para quem passar nas escritas gerais, as provas escritas específicas e é aqui onde, como se diz aqui no ditado popular, o bicho pega. As provas escritas constarão de questões, uma para cada disciplina, valendo 100, de qualquer tipo, formulada pela banca examinadora, podendo abranger quesitos objetivos, problemas, dissertações, pareceres ou peças processuais, bem como questões do tipo misto. Aí nas provas escritas você pode responder dissertação, questão subjetiva, peça, parecer ou questões do tipo misto. Você pode ter um problema jurídico que você tem que, por exemplo, ingressar com mandado de segurança e uma petição inicial de determinada ação. É possível. Então, essa prova escrita específica, ela é também difícil, mas ela exige efetivamente um outro tipo de enfrentamento. Obrigatoriamente, as provas escritas específicas têm que ser uma preocupação, mas primeiro você precisa resolver como vai enfrentar as provas escritas gerais. Depois o concurso tem provas orais e prova de títulos. Até aí tudo bem. Sabe por que eu disse para os senhores e senhoras que a prova escrita geral é um peneirão, talvez o peneirão mais difícil do país, por conta disso aqui, a nota final e os pesos de cada prova. Veja que em termos de peso, o somatório tem que dar 100. Você tem na prova global, na nota global da prova escrita, 5 pontos de peso. Então, dos 100% de pontos da tua prova, ou seja, do máximo que tua pontuação pode chegar, 5 pontos são destinados à avaliação da nota da prova escrita geral. Ao contrário, as escritas específicas correspondem a 70 pontos. Então, você precisa estudar para a prova escrita geral pensando na prova escrita específica. Não pode ser diferente. A nota global das provas orais, 20 pontos. A nota de títulos, 5 pontos. Provas orais e nota de títulos são outras preocupações que você tem que ter nesse caso específico, mas primeiro é uma preocupação baseada na prova escrita geral e depois uma preocupação baseada nas provas escritas específicas. E as provas escritas específicas é o que vai, na minha visão, determinar quem vai ser ou não aprovado na PGM Rio, obrigatoriamente passando pelo mínimo de todas as outras provas. Mínimo de oral, escritas específicas e escrita em geral, porque nota de títulos, nesse caso, não tem mínimo, é uma prova meramente classificatória, não eliminatória, como manda a jurisprudência, inclusive,
do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos, portanto, essa configuração da nota da PGM-Rio. Se você conseguir passar pela dificuldade da prova escrita geral, isso só vale 5% da sua nota final. A prova escrita específica é o complicado na prova da PGM-Rio, mas para chegar na escrita específica, você tem que passar pela escrita geral, obrigatoriamente. Então você tem duas grandes pancadas para enfrentar na PGM-Rio. Para uma boa preparação, eu recomendo você pensar na prova escrita geral, mas já de olho na prova escrita específica, porque nesse caso, os temas, embora sejam temas parecidos, nesse caso específico, você tem uma forma de abordagem diferente. Aqui você responde questões subjetivas em 8 linhas, aqui você pode responder, como disse acima, quesitos objetivos, problemas, dissertações, pareceres, peças ou questões do tipo misto. Então está aqui a prova de procuradoria, ou uma delas, uma das mais difíceis do país, certamente. Você tem o regulamento do 8º concurso publicado. Se o cronograma do último concurso se mantiver, você vai ter prova ou edital em 60 dias. Daqui para a prova você deve ter no máximo 120 dias ou 90 dias, de 90 a 120 dias. O estudo tem que ser reta final, com requintes de crueldade, pensando na prova escrita geral, mas também já de olho na prova escrita específica, se você quiser ter chances na PGM-Rio. Eu trouxe aqui os principais pontos do 8º regulamento, porque eu já gravei um vídeo sobre o 7º regulamento. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar lá o 7º regulamento. Tudo o que eu disse lá se mantém aqui com essas diferenças em relação principalmente à prova ou às questões subjetivas da prova escrita geral, especialmente no que diz respeito às 8 linhas que foram estabelecidas para o 8º concurso, quando eram 15 linhas no 7º concurso. Então, para que não fique muito repetido, recomendo assistir esse vídeo, voltar a assistir a análise que fiz do 7º regulamento, porque tudo que disse lá vale para aqui, ou seja, o concurso tem a mesma cara, o mesmo jeito, a mesma dificuldade, inclusive no que diz respeito ao corte de cada uma das etapas e no que diz respeito aos pesos finais de cada uma das provas. Então é basicamente o mesmo concurso que você teve, o mesmo último concurso que você teve da PGM-Rio, com a dificuldade maior, que são as 8 linhas na prova escrita geral. É isso, espero ter te ajudado e ter lançado luzes sobre a dificuldade que você vai enfrentar provavelmente na PGM-Rio. Eu lancei um mentoring para esse concurso, não sei se existem ainda vagas, eram apenas 50 vagas. Se existirem vagas, são pouquíssimas, coisas de 3, 2, 1, 5, coisa parecida. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse e ainda estiver aberto para compra no site, é porque ainda existem vagas. Então é isso. Fico aqui para dúvidas, questionamentos acerca da PGM-Rio. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Dentro do possível, eu vou respondendo, tentando esclarecer sobre como esse concurso acontece para todos aqueles que tiverem interesse. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.